O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Reverendíssimo Padre Wagner Calegari, reitor deste santuário, desta basílica, queridos padres, Padre Felipe, Padre Henrique, e aqui nos visita Padre Luciano, que é religioso, passionista, que veio celebrar esta novena conosco. Querido povo de Deus, amados devotos de Nossa Senhora da Piedade, amado povo que hoje, também congregado em tantos lugares, tem celebrado o dia da independência ou a proclamação da independência do Brasil, na certeza de podermos alcançar novos horizontes para construirmos uma nação que seja mais justa, mais igualitária, mais capaz de trazer e gerar vidas. E na certeza de estarmos no caminho rumo aos céus, contamos com a ajuda dos santos, principalmente da nossa querida Mãe da Piedade, a primeira missionária do Evangelho, que nos traz à luz a certeza de que não estamos sozinhos, de que podemos sim vislumbrar um horizonte, ou podemos sim buscar novos caminhos para construirmos uma nação, um país, um mundo melhor para todos. Neste caminho, amados irmãos e irmãs, nós somos iluminados pela palavra de Deus, esta palavra que neste mês de setembro ganha destaque, mês das Sagradas Escrituras,
onde ali nós encontramos a fonte da verdade, onde ali nós podemos mergulhar e, se nos orientarmos por esta palavra, a palavra de Deus, nós não vamos trilhar caminhos obscuros, nós não vamos criar dificuldades, nós não vamos deixar que o mal, a ganância, o ódio tome conta do nosso coração. Neste caminho bonito, e quando nos reunimos para celebrar uma novena, nós temos a certeza de que estamos buscando purificar a nossa vida, refletir a nossa caminhada, sustentar a nossa fé e iluminar neste caminho da fé o nosso coração, para que possamos sair dos erros e encontrar o caminho certo. É tempo de nós rezarmos mais, mas rezarmos com o propósito de mudar o coração humano, a começar pelo nosso coração, para que possamos de fato vivermos uma independência que seja a independência em todos os seus sentidos e dimensões. Precisamos tornarmos independentes da desigualdade social que aumenta e que tem gerado morte. Precisamos ser independentes da fome que alastra e que tem feito famílias perderem a esperança, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Precisamos ser independentes do discurso do ódio e da violência, porque por demasia tem entrado nos corações e tem criado divisões, tem nos deixado perplexos com tanta crueldade, não só para os seres humanos, mas também para a casa comum. Quando nós refletimos e observamos que o superpoder humano parece não ter limites, parece que não mais precisa escutar Deus. E quando deixamos de escutar Deus, nós vamos entrando pelo caminho da obscuridade, da escuridão, do ódio, da violência, onde o nosso coração se fecha e não somos mais sensíveis com a realidade, com o ser humano, com as coisas que Deus fez, como essa magnífica arquitetura divina que está aqui no alto da Serra da Piedade, casa da Mãe da Piedade, onde Deus quis esculpir um santuário e aqui entronizar Nossa Senhora, para que deste alto Maria, com o título de Nossa Senhora da Piedade, a primeira missionária do Evangelho, a lembrar para nós que estamos na planície, que nós não podemos esquecer da casa comum, que nós não podemos esquecer que a criação que Deus fez e viu que era bom e pôs nas mãos do ser humano, é para que nós possamos cuidar, para que nós possamos zelar, com o desejo de que a nossa casa seja a casa e a morada de Deus. Neste caminho, à luz da palavra de Deus, do profeta Sofonias, que escutamos para esta liturgia, lembra o povo de Sião a necessidade de ter o coração voltado para Deus, e convida o povo a cantar com alegria, a se rejubilar, porque o Rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti, no meio de nós. Deus caminha no nosso meio, Deus está na história, Deus não abandona o seu povo. Então precisamos retomar o nosso coração à origem, e a origem é Deus, para que possamos lembrar e resgatar que toda a sentença contra a vida, que todo o mal e crueldade que tem acabado com o mundo, destruído as nossas famílias,
não pode ser maior do que o poder e a presença de Deus no meio de nós. Então, meus irmãos, o profeta lembra a Sião, ao povo de Israel, para que nós não nos desanimemos. E não podemos. O cristão não pode se desanimar, mesmo que nós estejamos vivendo tempos obscuros, mesmo que nós estamos vendo que as noites parecem intermináveis, mesmo que nós estejamos passando por tantos momentos dolorosos, vendo na nossa sociedade realidades em que as pessoas padecem cruelmente em razão da injustiça, da ganância, do ódio, da maldade. O profeta Sofonias lembra para nós que não podemos desanimar. O nosso Deus é o Deus que caminha como um valente guerreiro no meio de nós, para nos salvar, para nos libertar. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que a nossa igreja, que espalhada no mundo inteiro, é uma voz profética, uma voz que jamais vai deixar de levar o evangelho da vida, o evangelho da justiça, o evangelho da paz, como Nossa Senhora, a mãe da piedade, a verdadeira missionária, que em seu ventre trouxe a palavra viva, aquela palavra que desde a criação tudo foi feito por ela e por causa dela. Esta palavra se tornou realidade. Esta palavra está viva. E esta palavra precisa tocar o coração humano. Deve sair não só dos ouvidos que por aí estão, mas deve se tornar uma escuta que penetra o coração humano e muda a nossa realidade. E o primeiro a ter que ser mudado somos nós, porque não podemos nos calar diante da injustiça, diante da maldade, diante do crime, diante de tantas coisas que andam em descompasso na nossa realidade. O evangelho que escutamos bem nos lembra este caminho bonito que Maria faz, a sensibilidade de Nossa Senhora, porque Maria, que vive com Deus, e Deus é tão sensível às nossas necessidades, não que Deus nos dá as coisas prontas, porque essa não é a missão de Deus. Deus nos ajuda, o esforço é nosso, mas a graça para que tenhamos saúde, para que tenhamos ânimo e coragem para podermos reconstruir caminhos, para podermos curar corações, mudar a vida do outro, passa pelo desejo de sermos como Nossa Senhora, de sermos humildes. E ao receber um anúncio bonito, a notícia, porque Deus nos visita não para trazer notícias ruins. A visita de Deus na nossa vida é sempre para uma boa notícia. E o que Maria, o que Isabel recebeu, foi uma linda e belíssima notícia. Essa notícia que vai Maria agora ao encontro da sua prima Isabel, se alegrar. Alegrai-vos, Sião. Rejubila, Israel, porque Deus está no meio de ti. Maria é esta experiência do evangelho vivo que a caminho vai cuidar da sua prima, vai estar com ela. É um convite também a nós que estamos vivendo um tempo em que nós estamos nos isolando, em que a pandemia que parece estar passando e está, graças a Deus, em razão da vacina, mas continuamos agora a observar que a pandemia que está vindo é a pandemia do ódio, da indiferença, do isolamento, da não preocupação com o outro. E nós esquecemos que nós fomos criados e temos um único Pai, que é Deus, que nos fez filhos.
e nos convida a ser irmãos. Irmãos uns dos outros. Acima de qualquer outra coisa no mundo, nós não podemos olhar para o nosso irmão, por mais que ele pense diferente, por mais que ele tenha um comportamento diferente do meu, por mais que ele deseje trilhar talvez outro caminho que não seja o caminho que eu escolhi, eu não posso me tornar inimigo, porque isso é pecado. Eu preciso lembrar que eu sou irmão. Nós somos irmãos. Irmãos que se unem para poderem consertar o caminho. Irmãos que desejam ser como a Virgem Maria, a mãe da piedade, e a sua prima Isabel, que se encontram. E no encontro, a alegria de Deus, a alegria de duas mulheres, a alegria e o encontro de dois filhos. Um encontro que suspira em nosso coração o cântico do Magnífica. Um cântico em que Lucas traduz todo o sentimento e o coração da Virgem Maria. Onde aqui, neste cântico tão bonito, que rezamos na liturgia das horas, ao final das nossas vésperas, nós ouvimos na boca de Nossa Senhora, em seus lábios, esse reconhecimento. A alma de Maria se engrandece com o Senhor, o espírito de Maria se alegra em Deus, seu Salvador, porque Deus viu em Maria, reconheceu em Maria uma humilde serva. Uma serva que traz para as gerações a alegria de sabermos que ela é feliz, porque Deus encontrou nela graça. E nós chamamos ela bem-aventurada, Virgem Maria, porque temos a certeza de que Maria se encheu da graça de Deus, e é tão feliz que ela compartilhou isso, que ela levou isso para a prima Isabel num encontro perfeito. Este encontro, meus amados irmãos, vai nos lembrando que Maria, que é tão humilde, a serva do Senhor, ela reconhece quem é Deus. Ele é o Todo-Poderoso, que fez grandes coisas em meu favor. Este Deus é santo, é misericordioso. É este Deus que mostra o seu braço forte. É este Deus que vence todos aqueles que se acham dono da verdade, soberbos, aqueles que estão no trono achando que são super homens. E aí nós vamos vendo Maria descrever, nada adianta, porque Deus derrubou do trono os poderosos e elevou, porque Ele escolheu os humildes para serem ricos na fé. Escolheu os pobres, os marginalizados, coxos, leprosos, doentes, para mostrar à humanidade que Deus é tão rico de misericórdia, de amor, é tão santo, que este Deus enche as mãos daqueles que estão padecendo com a fome, com a sede, com as injustiças que estão por aí. Deus não fecha os olhos para o mal. Deus não fecha os olhos para aqueles que sofrem. Mas Deus se coloca, como lembrou o profeta Sofonias: Ele está no meio de ti, por isso glorifica Sião, rejubile Israel, porque o Senhor está no meio de ti. Essa certeza, meus amados irmãos, no cântico do Magnífica, lembra para nós: Deus socorreu Israel, seu servo, lembrou-se de sua misericórdia e comprometeu-se com os nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência. Se estamos aqui, porque esta fé que acreditamos, esta fé que nos alimenta, esta fé que nos gera vida, nos faz comprometer como Nossa Senhora com o Evangelho de Jesus, o Evangelho da vida. E se Maria é a primeira missionária a levar o Evangelho a tantos lugares, o convite de hoje, nesta novena, é para que nós também tenhamos coragem de ser como a mãe da piedade, não ter medo de proclamar o Evangelho, não ter medo de mostrar ao mundo que a fé que celebramos,
que vivemos, ela é toda, mas toda iluminada por um Deus todo-poderoso e santo, que olhou para a humildade de sua serva. Então, meus queridos e amados irmãos, queridos devotos de Nossa Senhora da Piedade, e aqui chego no coração da dona Caetana, que reza conosco, e tantos devotos, nós hoje queremos rezar por este país, nós hoje queremos pedir que Deus suscite no coração dos nossos irmãos mais unidade, mais fé, mais paz, para que sejamos uma nação santa, alegre, pronta a servir a um único Deus, que é Pai de todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Se calarem a voz dos profetas,